Olá, tudo bem? Hoje eu vou comentar com vocês sobre uma dúvida que é pontual, está sendo bem específica para esse momento triste que a gente está vivendo, que é a pandemia do Covid, e espero Deus que esse vídeo, esse esclarecimento realmente perca sua validade o mais rápido possível, tá? Mas a grande dúvida em razão dessa crise pandêmica, como que fica o direito de visitação, tá? E nesse caso, a gente ainda precisa, compilando todas as informações que tem do judiciário, a maioria das vezes os filhos ainda ficam com a mãe, né? E o pai acaba sendo aquela pessoa que tem o direito de visita, pega a cada 15 dias, numa sexta-feira, enfim, cada um tem o seu regime, a sua regra de guarda e visitação decidida ou amigavelmente ou judicialmente. Ocorre que, infelizmente, em razão da pandemia, a gente está vivendo uma situação extremamente triste, com inúmeras regras de isolamento e outras situações que isso também acaba afetando essa relação entre pais, filhos, visitas, né? Então já está lá se passaram mais de 90 dias desde que começou o isolamento. A gente ouve agora alguns locais, cidades estão querendo reabrir, flexibilizar esses isolamentos, tudo, e tudo isso afeta a relação familiar, e é muito difícil a gente chegar hoje e falar o que é melhor, tá? A gente vê que é uma situação que é legal, é um direito que o pai tem de ver o filho. Isso daí está no papel e é um direito fundamental dele, né? Um direito constitucional dos pais conviver com o filho, salvo quando tem algumas exceções de afastamento, enfim, que não vem ao caso no momento. Então, a gente chegar agora no momento atual, que após 90 dias, tem pais que já não estão 90 dias sem pegar seu filho, e eles já estão começando a ingressar com ações judiciais para ter esse direito assegurado. As decisões são as mais diversas possíveis, porque a pandemia é uma incógnita, né? Então, assim, a gente tem que tentar ir para um lado mais do bom senso da realidade que a gente está vivendo hoje em dia. E, principalmente, porque nesses casos sempre vai atuar o Ministério Público sempre vai se manifestar objetivando proteger o bem-estar no menor, né? Então, o aconselhável, hoje em dia, ainda, se possível, é que pai e mãe conversem entre si para tentar ajustar alguma forma de, nesse momento de crise, flexibilizar. Então, assim, hoje em dia a gente tem as lives, tem WhatsApp, tem esses grupos que estão sendo criados, mesmo esse como a gente vê em canal de vídeo. Então, para que incentive o contato do menor com o pai por esses meios virtuais, tá? Pegar o filho, hoje em dia, alguns pais que querem, estão nesse direito, é muito difícil opinar. Vai depender muito do caso concreto, aonde que esse pai mora, aonde que essa criança mora, se na cidade que o pai ou que a mãe mora existem algumas situações de decreto, se está tendo isolamento ou não, porque, assim, por mais que a gente entenda esse direito de um pai ver o filho, a gente tem que pensar na criança. Então, vamos imaginar o seguinte: a criança está na casa da mãe, que está respeitando todas essas regras de isolamento, eventualmente vem o pai, pega essa criança e leva para uma cidade para passar um fim de semana, que lá o índice de infecção, de contaminação está maior, né? Então você está tirando essa criança de um local em tese mais seguro e levando ela para um lugar um pouco mais arriscado. Será que isso é o melhor para a criança? Então são dúvidas e são incógnitas que realmente só um caso prático e, num caso extremo, o judiciário vai entender. E ter que decidir, né? Porque ele que vai avaliar essas situações. Então, o que eu tenho falado para as pessoas é o seguinte: ponderação. Se não tiver ponderação, a mãe, normalmente com quem ela está,
desde que ela tenha fundamentos, tá? A gente não pode utilizar também essa pandemia como uma forma de restringir o direito do pai fazer uma visita. Vamos imaginar o seguinte: pessoas que moram no mesmo bairro, por exemplo, tem crianças que moram às vezes no mesmo prédio, na mesma rua, ou locais bem próximos, que os pais não estão conseguindo ver os filhos, né? Nesse caso, talvez tenha um exagero, né? Então, precisa avaliar cada situação, e a parte que se sentir lesada vai precisar procurar o advogado, a defensoria, e levar o caso devidamente fundamentado para o judiciário decidir. Infelizmente, não tem outra situação quando a gente vai para um caso extremo. Agora, o bom senso é extremamente útil e necessário nesse momento. A gente já tem clientes ou conversa já com outros colegas que a gente já percebe que algumas mães que estão há quase 90 dias direto com os filhos, elas voluntariamente já se demonstraram de uma forma flexível, que no sentido de que quando isso melhorar, essa crise acabar ou diminuir, que esses pais vão ter uma possibilidade de ficar com o filho, às vezes, durante 15 dias, durante um mês. Então, elas estão tentando flexibilizar, né? Então, é um momento muito atípico. O judiciário nunca preveu isso, não existe uma sentença judicial, se existia, eu pelo menos desconheço, desde março, né, desse ano, prevendo uma situação de visitação em caso de pandemia. Então, a gente tem que usar muito o bom senso, e o bom senso hoje a gente caminha para ver o que os órgãos sanitários estão falando e a situação daquela localidade que o menor exige, e principalmente que a mãe tenha uma atuação de que nesse momento que não tenha a visitação física, que seja permitido ao pai todo tipo de contato virtual, porque isso é necessário, né? Porque a criança está 90 dias sem muitas vezes ver a figura paterna física do pai, poderia ser da mãe, tudo, né? Mas a gente, então, tem que focar muito no bom senso. O bom senso é o que vai fazer resolver várias questões, não só essa de guarda, mas várias questões no universo jurídico, e é isso, o bom senso. Não tendo bom senso, realmente vai precisar ir para o judiciário, e o judiciário acaba sendo uma incógnita, tá? Então, fiquem bem, se inscrevam aí no canal, se precisando, comente sua dúvida, e na medida do possível eu vou respondendo, e até a próxima, tá bom? Muito obrigado.